dia, pessoal. Bem-vindos a mais um webinário do Juris Rende. Hoje nós estamos com o professor, doutor e mestre em Direito Administrativo, André Rosílio. O Rosílio é professor da FGV e também é advogado do escritório Santiago de Advogados. Tudo bom, Rosílio? Vou te chamar de Rosílio, tá? Porque é mais fácil assim. Por favor, fica totalmente à vontade. Bom dia. Bom dia. Hoje o assunto é sobre licitações. A gente queria conversar um pouquinho com você, ouvir sua opinião sobre o tema e especialmente sobre a lei nova, né? A lei, aqui me corrija se eu estiver errada no número, é a 14.133 de 2021. E a gente queria saber, na sua opinião, quais foram as mudanças que ela trouxe, qual é o contexto da edição da norma, para que, né? Qual é a finalidade dela, na verdade? Bom, então, primeiro, eu queria agradecer o convite, Natália, para participar aqui desse bate-papo. Para mim é um prazer. E poder dialogar com os seus ouvintes. Então, tentando responder um pouco a sua pergunta de modo mais objetivo possível, né? Eu acho que não dá para falar sobre a lei nova sem contextualizar um pouco o processo de reforma do Sistema Brasileiro de Licitações e Contratos, por uma perspectiva um pouco histórica. Eu acho que essa lei ela se insere num movimento de reforma histórico, né, como eu disse, que acho que desde a metade do século passado, né, tem uma tendência bastante consistente de aumentar a quantidade de normas sobre licitação no plano nacional, então um movimento de superlegalização, ou o que a gente poderia chamar de maximalismo das licitações públicas no Brasil. Então, um paulatino movimento de transferência para uma norma nacional de um procedimento cada vez mais complexo, sofisticado e detalhado. E esse movimento acho que tem algumas características. A primeira delas é voltado para universalizar o dever de licitar. Então, o dever de licitar ele não era algo tão óbvio assim, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Mas e hoje em dia ele é basicamente universal. Foi acrescentado o dever de licitar como uma regra geral na Constituição de 88, etc. Então, teve esse movimento de universalizar o dever de licitar. De outro lado, um esforço de tentar regulamentar o tema em nível nacional, então amarrando dentro do mesmo guarda-chuva de normas municípios, estados e a União, e submetendo todo mundo a um procedimento licitatório mais ou menos uniforme, o que dá para antever aqui um certo problema, né? Imaginar que um município pequeno, de poucos habitantes, vai conseguir se preparar para realizar uma licitação do mesmo modo que a União Federal, acho que é um Com pouco certeza. utópico, para dizer o mínimo, né? Sim. E aí esse modelo, né, de maximalismo nas licitações, eu acho que ele teve consequências ruins. De um lado, acho que ele trouxe distorção no plano federativo, então o pequeno município versus a União tem diferenças bastante significativas para conseguir licitar. Um outro ponto complexo é que cada pequena mudança da lei, né, de licitações do 8666, que era a lei anterior, né, por exemplo, exigia uma mobilização constante do Congresso Nacional. Então, você precisava de apoio dentro do Congresso para uma pequena mudança, por mais singela que ela fosse. E isso é negativo, né? Toda hora você depende do mundo da política para acertar procedimentos que são administrativos, né? Uma coisa mais pontual. E outro ponto negativo desse modelo mais maximalista é que a solução é tudo ou nada. Assim. Então, como você botou na lei geral, que abarca o Brasil inteiro como um todo, né? Ou a solução ela dá muito certo ou dá muito errado, e para corrigir isso gera um custo muito significativo, né? E a 866, acho que ela teve um ponto mais negativo ainda, que esse procedimento nacional acabou meio que capturado por setores específicos. Então, é uma lei do setor da construção civil mais focado nas médias, nas empresas médias. Então, as regras foram moldadas para, de alguma maneira, né, facilitar ou privilegiar esse nicho do mercado em específico. É uma afirmação meio que polêmica, mas eu tenho bastante convicção dela. A gente pode até discutir isso depois. Aí essa lei ela entra nesse contexto, né? E esse modelo, na minha avaliação, ele não deu muito certo. Aí o que seria de se esperar é que a lei nova, né, ela procurasse de alguma maneira seguir por um outro caminho, adotar outras soluções que não esse modelo maximalista de licitações e contratos, né? Mas a lei ela foi nesse mesmo caminho, ela adotou, parece que o mesmo molde, então ela também segue na tendência de regulamentar em grau de detalhe bastante significativo em âmbito nacional, temos as licitações, tem um pouco mais de atenção, acho que as diferenças entre entes federativos, mas ainda assim tem essa tendência de uniformizar tudo, né, em âmbito nacional.
E acho que os mesmos problemas que havia em relação ao 866, a gente tende a ver, a verificar em relação à nova lei. O professor Carlos Ari Sundfeld, por exemplo, quando ele comentou sobre essa lei nova, né, ele usou uma expressão que eu achei curiosa, né, mas acho que é correta, de que ela nasce já uma lei velha, porque com certeza ela vai envelhecer muito rapidamente, porque você vai precisar adaptar, atualizar ela por meio de alterações legislativas constantes. Sim, Então, eu tinha visto um comentário somente nesse sentido, que era uma lei nova para agentes velhos. Mas dentro desse contexto, desculpa te interromper, Imagina. Então, o que tem, a gente pode ver de vantagem nessa nova norma? Tem alguma? Ou... Acho que sim, tem vantagens acho que importantes, né? O que eu acho que poderia sistematizar aqui em vantagens, coisas boas que eu acho que ela fez, foi que assim, ela generalizou para toda a administração avanços que tinham sido promovidos por um diploma específico, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratações. Era uma lei feita para, supostamente, né, para os eventos da Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais. Depois ela foi ampliando o leque de aplicação dela, mas ela foi supostamente criada para esse momento em específico, né? E lá ela tinha uma série de inovações boas, que eu acho. Então, por exemplo, o que se chamou de orçamento sigiloso é uma medida que eu acho que é interessante, e ela foi incorporada nessa nova lei. Então, você permite, por exemplo, abrir uma licitação em que as pessoas vão participar de lá, em que o orçamento de referência da administração ele não é divulgado de antemão. Então, isso é um estímulo para que as pessoas sejam mais agressivas no preço, né? Porque elas não sabem exatamente qual é o valor de referência da administração. Pode ter uma série de problemas na execução de uma licitação com essas características, mas, em tese, é algo positivo. Outro ponto que posso só mencionar mais um que eu acho que é importante Lógico. nessa linha? Eu Não, acho que é da não é problema, contratação integrada. Tá? Imagina. O da contratação integrada, que eu acho que é um ponto que era legal da lei do RDC e que a nova lei generaliza para toda a administração, né? Que permite que a licitação seja aberta sem o projeto básico, só com um projeto mais referencial, menos detalhado, e a elaboração de projeto básico executivo fica a cargo do contratado. Por que eu acho que isso é bom, né? Para alguns tipos de contratação mais complexas e tal. Porque isso tende a transferir para o privado o risco do projeto. Então, se tiver algum problema no projeto básico, né, ele não vai conseguir pedir aditamento, mas sucessivos aditamentos para a administração, que era uma fonte grande de encarecimento das obras, né? Então, como é o particular que elabora o projeto, o risco de projeto acaba sendo dele. Então, essa eu acho que é uma medida interessante que a lei nova traz e que ela incorpora da 8666. Aí tem uma série de outros pontos interessantes que a lei nova ela traz da lei de concessões, por exemplo, que era um tipo de contrato em específico, e agora ela traz esses instrumentos para o mercado de contratações públicas em geral. Então, só para elencar aqui, permite que o particular faça desapropriação com base no decreto de utilidade pública do Estado, permite que o particular apresente ideias sobre contratações para administração num procedimento que chama procedimento de manifestação de interesse, então tentando ajudar a administração a se planejar melhor, prevê que os contratos podem ter matriz de risco, então para diminuir imprevistos na execução do contrato. Acho que todas essas medidas são muito positivas, né? A prever arbitragem dentro dos contratos administrativos comuns, que era uma solução que estava prevista na lei de concessões, e agora isso está estipulado para a administração, para os contratos em geral. Então, tem uma série de pontos positivos, né? Não é todo ruim. Acho que o modelo ele é equivocado, mas tem uma série de mudanças pontuais muito positivas, acho que tendem a trazer bons resultados no futuro. Aí. É algo a se ver, mas tem uma expectativa boa em relação a isso. Sim. Sobre figuras novas, o que a gente tem realmente de inovação nessa nova lei que a gente vai precisar entender como é que funciona, ver como é que vai dar na prática? Além da arbitragem, na verdade, já vinha de uma construção até jurisprudencial, né? O STJ já tinha reconhecido, mas a gente tem alguma figura 100% nova, assim? Acho que 100% nova, assim, acho que 2 pontos da lei são realmente 100% novos, né? Um é mais administrativo burocrático, mas que acho que tem um impacto grande, pode ter um impacto grande, que é o tal do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a lei partiu da ideia de que todo e qualquer edital e contrato do Brasil, município, estado, União, tem que estar divulgado dentro de um portal nacional para dar máxima transparência às informações sobre as contratações públicas e tal. Essa é uma medida que é bem positiva, né? Aumentar a transparência. Agora é ver como esse site ele vai funcionar
porque, enfim, não sou leigo no assunto sobre tecnologia, né? Você Somos sabe todos. muito bem disso. E tem um pouco de dúvida sobre a eficácia disso, né? Se um pequeno município vai conseguir alimentar esse site da maneira correta, periódica, se esse site vai funcionar bem ou mal. Então, tem uma série de problemas que podem envolver esse site. E só para dar uma ideia do peso que a lei deu para esse site, né? Não é um site simples, né? Ela condicionou a eficácia dos contratos à divulgação das informações no site. Então, enquanto não for divulgado lá, o contrato não vai ter eficácia jurídica. Então, é algo bastante importante, Sim. segundo a lei, né? Então, é algo a ver como é que vai funcionar. E o outro ponto da lei que é realmente novo, assim, não tinha até então, é o diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação nova, surgida nessa lei, que incorporou, de alguma maneira, uma experiência da União Europeia, né? Então, o diálogo competitivo foi desenvolvido na União Europeia e a lei incorpora aqui a partir de agora, né? Só que, assim, tem se falado muito sobre o diálogo competitivo, mas eu imagino que ele vai ser pouquíssimo usado na prática, né? Ele vai ter uma eficácia prática baixa, por várias razões. Uma delas é que o cabimento dele é muito limitado. Então, assim, é para casos em que tiver em jogo, né? Inovação tecnológica, é quando o Estado ele não conseguir encontrar uma solução de prateleira no mercado. Então, quando for um objeto, ele quiser contratar um objeto que ele não sabe exatamente qual é. Então, ele tem um desafio para resolver, mas ele não sabe exatamente o que no mercado atende a esse desafio dele. Então, é para casos muito específicos, né? Então, como é que funciona o diálogo competitivo segundo a lei, né? Então, nesses casos em que o Estado não conseguir identificar no mercado uma solução de prateleira para resolver seu problema, ele pode convocar um diálogo competitivo em que ele vai chamar os atores do mercado para apresentar ideias para ele. E nessa fase, né, ele vai poder dialogar com os atores do setor privado, conhecer as soluções técnicas oferecidas pelo mercado, e a partir desse diálogo, ele vai poder, o Estado, formular o seu objeto da contratação específico. Então, ele vai definir o objeto por meio de um diálogo. E depois que ele definiu o objeto, começa a fase competitiva, daí diálogo competitivo, Sim. né? Então, aí nessa segunda parte, é uma licitação normal, né? Então, vai ter uma disputa a partir dessa definição do objeto feita por meio de um diálogo com os atores do mercado. Então, é um pouco essa a ideia do diálogo competitivo, né? Uma fase mais de conversa para definir o objeto, depois uma competição que pode seguir o critério menor preço e tudo mais. E aqui, em termos de Brasil, você acha difícil isso acontecer? Então, o que eu acho difícil, na verdade, é que, assim, quando a administração usa essa modalidade, ela assume o gestor assume um risco, né? Sim. Porque o risco qual que é? De lá na frente, um tribunal de contas ou o Poder Judiciário, o Ministério Público, provocando o Poder Judiciário, falar, você, gestor público, direcionou a licitação para a empresa XYZ. Você definiu o objeto de maneira a privilegiar fulano de tal. Então, a pessoa que vai ser o gestor, quando abre um diálogo competitivo, ele acaba assumindo muito risco, né? A menos que, na medida em que for implementado o diálogo competitivo, a jurisprudência se construir no sentido de dar segurança para o gestor, aí tudo bem, pode ser que isso pegue e se desenvolva, mas, por enquanto, no cenário atual, tendo em vista os casos que existem no judiciário envolvendo contratações com algum grau de discricionariedade para o gestor, eu acho que eles não vão tomar esse risco para si, assim, não vão ter estímulos para assumir contratações com esse perfil, com medo de ser responsabilizado lá na frente, ou com medo de a licitação ser parada por uma liminar, por uma A cautelar gente do tem uma Tribunal de tendência Contas. de judicializar as coisas muito grande no Brasil, né? Tudo. Ela é assim também com o Nossa, setor totalmente. administrativo? Tudo vira Totalmente, processo. totalmente. Tudo vira processo e, nesse caso, uma peculiaridade acho que do direito administrativo em relação ao resto, né, é que tem tido muita influência o direito administrativo dos tribunais de contas, que é uma coisa um Sim. pouco recente e um pouco inusitada, né? Então, tem praticamente um contencioso administrativo muito consolidado no campo do controle de contas, que é algo que a gente não vê, acho que tem tanto em outras áreas, né? Então, o negócio das cautelares, parando contratações, isso é super comum. Um dia antes de abrir a licitação, uma cautelar do Tribunal de Contas falando, pera, vamos analisar melhor, ver se esse edital está certo, se não tem um direcionamento, e aí passam-se os meses e a coisa vai, né? Só voltando um pouquinho ali, quando a gente estava falando de licitações, você comentou que você achava que a lei tinha ali uma certa
pressão das construtoras, que ela tinha um viés ali para atender as construtoras. Conta mais para a gente disso aí, porque parece ser polêmico e a gente adora polêmica. Então vamos lá, né? É que eu acho que isso tem a ver um pouco com o período em que isso em relação à Lei 8666, né? Que acho que tem um pouco a ver com o período em que ela foi elaborada. Então, acho que foi a primeira lei de contratações que realmente tramitou no Congresso, assim, porque as outras todas eram decreto-lei que o presidente editava, não rolava debate no Congresso Nacional e aquilo era aprovado sem ter sido analisado, né? Então, essa foi a primeira lei que realmente tramitou no Congresso, e ela foi de iniciativa não do Poder Executivo, mas de um parlamentar, que era o Luiz Roberto Ponte, e é um parlamentar com conexão com o setor da construção civil. Ele próprio representava o setor, teve empreiteira, então, assim, não estou falando que tem nada de legítimo nisso, mas ela vem com esse DNA, assim, né? Sim. E na pesquisa que eu fiz no mestrado, né, em que eu olhei o processo legislativo da Lei 8666, que resultou no 8666, fica muito evidente que esses interesses, né, das médias empreiteiras, com o interesse de aumentar a participação no mercado, se fizeram muito presentes, né? Tanto nos discursos dos parlamentares quanto nas características das normas, né, que procura, de um lado, limitar a competição. Então, o formato, por exemplo, de competição por envelope, né? Então, a primeira fase se apresenta os documentos de habilitação. Aí você exclui todos os atores do mercado que supostamente não têm condição de contratar com a administração. Então, você reduz muito o número de licitantes. Aí depois, reduzir o número de licitantes, aí você tem a proposta, né, de preço, que se apresenta como lance, não, envelope fechado que você não pode modificar depois. Então, é um estímulo muito grande para ter uma cartelização do mercado, né? Você reduz a quantidade de competidores, reduz o grau de competição, e a administração fica meio que amarrada a essas regras, né? Então, tem uma série de características na Lei 866 que eu acho que criam estímulos para as médias empreiteiras. Então, limitando a quantidade de exigências que a administração pode fazer dos licitantes, que, em tese, né, seria positivo a administração poder criar mais exigências para os licitantes, para trazer contratações eventualmente mais seguras, tal. Mas a lei de antemão, ela limita isso, né? Então, ela não permite certas exigências que poderiam resultar na exclusão de empresas da competição. A gente poderia falar uma série de pontos do 866 sobre isso, mas a tônica geral acho que é um pouco essa, assim, da lei. Tanto do que ficou claro no processo legislativo, quanto nessas regras que foram sendo moldadas para ou evitar ser excluído da competição, ou excluir pessoas com as quais você não quer competir. Então, por exemplo, a possibilidade de administração excluir da competição quem mergulhar o preço, né? A proposta inexequível, tudo bem que isso é muito pouco usado na prática, né? Porque o gestor ele não tem estímulo para excluir da competição quem deu o menor preço, mas a lei ela cria esse instrumento, né? Se tiver baixo demais o valor, você exclui ele da competição. Desconfia, exatamente. Porque você não quer também radicalizar a competição no mercado, você quer que a competição seja relativamente controlada. Estou aqui reproduzindo o discurso acho das pessoas interessadas nas contratações, né? Um pouco isso. E essa nova lei, você acha que melhora ou piora essa situação? Eu acho que com relação a isso, acho que a lei ela não diria que ela segue essa mesma tendência do 866, né? Apesar dela estar dentro do mesmo modelo jurídico, assim, acho que a tônica dela não é essa, não é procurar, de alguma maneira, favorecer um determinado nicho do mercado. O que eu acho que a lei nova ela reflete muito, assim, como tônica geral da lei, é uma lei que procurou, de alguma maneira, incorporar orientações do controle. Então, o Tribunal de Contas da União tem tido um papel muito preponderante nos últimos anos na interpretação da Lei 8666. E essa jurisprudência que foi se desenvolvendo acabou, de alguma maneira, absorvida pelo legislador nessa nova lei, na 14.133. Então, definições, por exemplo, sobre superfaturamento e sobrepreço, isso veio da jurisprudência do TCU, e a lei nova ela incorpora isso. Então, é uma lei engraçada que no começo dela tem o artigo 6º, que é de definições. Tem 5.000 incisos lá sobre definições. É uma lei com nota de rodapé, assim. E várias dessas definições... Tem um dicionário embutido na lei. É um dicionário embutido, exatamente. E várias dessas definições são basicamente enunciados extraídos da jurisprudência dos tribunais de contas.
em vários pontos da lei tem essa característica, né, de absorver interpretações dos tribunais. Então, por exemplo, a regras sobre alteração dos contratos, sobre a formação de preço nos contratos, tem que o DNA do TCU está lá. Então, isso fica bastante evidente. Acho que essa é a grande tônica da lei, não é procurar olhar para um setor do mercado privado, mas é incorporar a jurisprudência dos controles. Tá bom. Rosílio, de novo, vou chamar você de Rosílio, muito obrigada pelo tempo, pelos esclarecimentos. Vamos aguardar, ver como é que fica aí na prática essa nova lei. E também a tendência dos tribunais de contas, né, que realmente a gente tem visto aí, não é minha área de atuação, mas a gente vê em noticiário, enfim, em outras publicações que realmente deu um boom aí durante os anos. Mas obrigada pela sua disponibilidade, pelo tempo, e esperamos vê-lo numa próxima. Foi um prazer, adorei participar. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de conversar com vocês. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.